Imagine que isso aqui fosse um mês, um calendário com 30 dias. Esse aqui é você na vida do seu cliente. Vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo. Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, hoje falando do Código Alfa, o segundo P. O segundo P é presença e eu quero falar muito sobre presença porque é uma das coisas mais importantes hoje no mundo atual, com todo mundo sendo bombardeado por tanta informação, os clientes têm cada vez mais oportunidades de compra, então você tem cada vez mais concorrência, os clientes estão mais exigentes por causa disso, você tem pressão por resultados. Falei muito sobre isso no vídeo anterior, que é o primeiro P de posicionamento, e hoje eu quero falar sobre então o segundo, que é de presença. Presença é algo que, quando você automatiza e coloca IA, coloca a ferramenta CRM, você coloca, né? Então, qualquer ferramenta de tecnologia que você possa usar, quando você automatiza, você massifica muita parte do trabalho e acaba ficando uma coisa que eu tenho chamado de pasteurizado, homogeneizado, onde todo mundo está igual. E eu acho isso um pecado, é um crime, porque se você parar para olhar, todo mundo nasceu diferente e na hora de fazer o trabalho fica todo mundo igual. E aí você vai encontrar, inclusive, influencers e outros pares meus, colegas, que estão ensinando fórmulas que são fórmulas padrão e que são muito boas, mas se todo mundo está usando a mesma coisa e todo mundo está falando a mesma coisa, você acaba sendo igual a todo mundo. Tem um especialista americano que chama Frederick Reichheld, que é o inventor do Net Promoter Score, né? Então o NPS. Você pergunta para os seus clientes ou para prospects, de 0 a 10, qual que é a probabilidade de você me indicar para um amigo ou para um colega? Então, de 0 a 6 é um detrator, você tem um problema ali, marketing negativo, boca a boca. Você tem o 7 ou 8, que é um neutro, e você tem o 9 ou 10, que é alguém que vai te promover. Daí que vem a ideia do promoter. E, primeira coisa, você tem que entender que só clientes muito satisfeitos vão te indicar. Então, você precisa de um 9 ou 10. Tem gente que está com 7 ou 8 e está ok, porque existe uma cultura, que eu acho uma cultura medíocre, mas ela infelizmente é comum, de você estar ok com passar por média. Hoje em dia não dá mais para passar por média, você vira parte da mesmice. Eu dei o exemplo do último vídeo dos pombos, são todos iguais, é ruído, é mais um na multidão. Você não nasceu para ser mais um na multidão. Como é que você sai dessa multidão? Não é pensando e fazendo o que todo mundo está fazendo, principalmente se você quer resultados diferentes. Então, quando eu ajudo vendedores a visualizarem seu mês, eu faço eles dividirem isso aqui, criar aqueles quadrados normais de um calendário e dizer, ok, imagine um mês aqui, tem 30 dias, vamos tirar sábados e domingos, imagine que você trabalha de segunda a sexta, vamos colocar horário comercial aqui, imaginando que você vai contatar seus clientes em horário comercial, e aí você começa a ter blocos de tempo, vamos separar por hora, uma dessas horas, imaginando que você conseguiu contatar o cliente e teve 1 hora de atenção, imagine, isso é super raro, mas vamos dizer que você tem, você vai ser um daqueles quadradinhos. Você é este ponto aqui. O resto tudo é uma imensidão. É uma imensidão de nada. Muitas vezes, se você colocar a bolinha de concorrente teu também contatando o prospecto ou o cliente, você vai ver que tem muito mais bolinha colorida de concorrente do que a tua. Como que você faz para não ser esquecido? Como que você faz para que o cliente entenda que você é diferente e te permita o contato e permita o aprofundamento? Eu vou falar bastante sobre isso, esse é o segundo módulo do meu curso Código Alfa, mas hoje eu queria já abordar algumas coisas. A primeira é de entender que o conceito de inteligência emocional, muitas vezes usam o termo soft skill, tá? A gente tem usado na Venda Mais de power skill, porque na verdade é um superpoder. E se eu uso ferramentas de inteligência artificial ou de tecnologia para me empoderar e conectar melhor, então hoje, por exemplo, eu estava falando com a Zara, que é diretora para o mundo da Pipedrive. Eu fiz um podcast com ela hoje. E a gente estava falando justamente sobre hiperpersonalização. Então, quanto mais ruído eu tenho e mais commodity pasteurizado, mais abre a oportunidade de você fazer algo que é específico para esse cliente. Mas você tem que prestar muita atenção, isso é uma mudança de pensamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma carteira de clientes inchada ou se me dão muito volume de contato para fazer, eu raramente vou conseguir personalizar, concorda? A personalização vem de uma atenção, é quase como se fosse um carinho, uma atenção aos detalhes, que quando eu tento massificar, e eu aumento a eficiência por um lado, mas perco a eficiência emocional. Vou usar esse termo agora de eficiência emocional. A ideia da inteligência emocional é que vai me ajudar a conectar.
Se você voltar lá no passado e estudar, por exemplo, programação neurolinguística, e eu recomendo para todo mundo, você vai ver que tem um termo lá que se chama rapport, da palavra que é do francês, e basicamente significa entrar em sintonia e conexão com as pessoas. Isso se perde quando você está usando, por exemplo, o WhatsApp. Tem quando você conhece bem as pessoas, você pode até brincar, e aí tem muitos grupos, etc., mas é muito fácil ser mal entendido. Quando a gente faz dinâmicas de negociação, por exemplo, em treinamentos, e a gente pede para vendedores e vendedoras treinarem suas habilidades de negociação por formas diferentes de se comunicar, então vamos negociar por telefone, vamos negociar presencialmente, vamos negociar por e-mail, vamos negociar por Skype ou Zoom, vamos negociar por WhatsApp. O WhatsApp é o pior de tudo, é o que mais demora, é o que mais dá erro, trava tudo, mas você só sente isso quando você está ali no laboratório, vamos chamar assim, do treinamento, fazendo com que todo mundo exercite ao mesmo tempo e comparando. Por quê? Porque é diferente e veja, quando você já está conectado com a pessoa, uma ferramenta como o WhatsApp é fantástica, porque ela acelera, facilita, etc. Quando você está prospectando, quando você não conhece bem ou por algum motivo você não está conectado energeticamente, isso é super importante de entender, né? Tem perfis de clientes ou de prospects que a gente às vezes não bate. Tipo, a química não bate. A gente que é vendedor tem que ser meio camaleão nessas horas, tem que aprender. Mas muitas vezes você vai dizer, cara, isso aqui está travado, o que está acontecendo? Eu preciso desenvolver essa habilidade e a inteligência emocional pode ser trabalhada. As ferramentas, então, vêm para te empoderar, não para te afastar, não para criar uma camada extra de complicador ou quase como se fosse um filtro extra. Não, é para acessar direto, mas de novo, tem que ter uma estratégia por trás, tem que ter uma inteligência. E se você olhar, isso não é trabalhado corretamente na maior parte da nossa vida, a gente vai aprendendo conforme a gente vai evoluindo, não nos ensina, mas precisa trabalhar, é uma power skill. E uma das principais power skills que tem dentro da inteligência emocional para mim, para conectar com as outras pessoas, é você fazer as perguntas certas. Eu tenho muitos textos sobre isso, já gravei outros vídeos, porque existem categorias de pergunta. Então, por exemplo, eu posso fazer perguntas de abertura, eu posso fazer perguntas de fechamento, eu posso fazer perguntas de aprofundamento, eu posso fazer perguntas de clarificação, tem perguntas abertas ou fechadas, certo? Uma pergunta fechada vai ser sim, não, ou uma informação muito específica, né? Quantos anos você tem? Essa é pergunta fechada, né? O que você acha do clima, certo? Então, tipo, qual que é a tua opinião sobre o assunto tal? Essa é uma pergunta aberta, qualquer coisa pode vir. Então, você aprende a trabalhar com essas perguntas. Eu fiz uma lista de 12 perguntas que conectam emocionalmente com qualquer tipo de prospect ou cliente. E eu acho que se você realmente quer se empoderar e começar a se diferenciar no teu trabalho e da concorrência, você vai dar uma olhada nessas 12 perguntas, vai se autoavaliar, certo? Então o exercício que eu te proponho hoje é uma autoavaliação em relação a isso, onde você vai poder ver quais eu já estou usando, fantástico, continue, perfeito, muito bom, parabéns campeão, parabéns campeã, mas vão ter várias da lista que você vai dizer, talvez isso aqui eu não esteja usando. Talvez algumas delas você nem se sinta confortável. E aqui eu vou te estimular, certo? Tenha coragem de sair da zona de conforto. Pegue uma delas, experimente e faça. Porque senão o que acontece é que você fica isto aqui e tem isso aqui na vida do cliente. Você não quer isso aqui. Você quer fazer parte da vida do cliente. E mais, tem um conceito que eu quero que você entenda. Eu falo mais sobre isso no Código Alpha, que é o conceito da meta-experiência. O que acontece quando eu vou embora? O que acontece quando eu desconecto? Porque às vezes eu estou conectado com o cliente, a coisa está fluindo bem, eu me afasto e de repente a conversa esfria. Ou eu estava trocando mensagens com o cliente, parecia que estava aquecendo, de repente esfriou. O que aconteceu? Eu perdi o controle da conversa. Perguntas e rapport, então essa conexão de power skills da inteligência emocional permitem que eu reconecte, que eu volte e que eu reaqueça. E que principalmente eu entenda o que aconteceu, o que tem por trás daquilo. Porque senão a gente fica com a nossa conversa mental sem entender o que aconteceu. Eu quero que a conversa flua, que ela evolua. E a inteligência emocional é fundamental nesse processo e perguntas poderosas vão sempre te ajudar, tá bom? Este é o segundo módulo e é o segundo P do Código Alpha. Se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo. Seria fantástico a gente poder participar junto do curso. Se não, já fica hoje a dica, né? Presença é super importante, você vai melhorar a tua presença pensando como que eu conecto emocionalmente melhor com esse cliente, seja a ferramenta qual for, use todas as ferramentas, mas eu preciso saber conectar em todas elas. Perguntas poderosas me ajudam muito e eu preciso me diferenciar.
porque eu não quero ser esta bolinha no oceano do cliente. Eu quero fazer parte da vida, eu quero que ele entenda que eu sou diferente, tá bom? Campeão, campeã, vou terminar sempre reforçando esses vídeos, confio muito em você e na tua capacidade de fazer isso. Grande abraço, obrigado, boas vendas.